do 50 em diante. Louvado seja o nome do nosso Deus. Gênesis, o livro do início, Bereshit, 41, do 50 em diante. Eu quero falar nessa noite sobre Manassés e Efraim. Amém? Amém, queridos? Eu quero profetizar Manassés e Efraim na tua vida. Você recebe, meu irmão? Receba daqui a pouco. Você às vezes não sabe nem o que é ainda, né? Mas quem já sabe vai recebendo aí a bênção de Manassés e a bênção de Efraim. Diz assim o texto: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Louvado seja o nome do Senhor. A história de José é uma das mais belas histórias da Bíblia. Aqui em Gênesis, ele como um dos patriarcas do povo judeu, nós sabemos que José foi o 11º filho de Jacó, o filho da Raquel, que era a sua esposa predileta e preferida. Raquel, a Bíblia fala que ela era estéril, e ela queria muito ter filhos, porque havia uma competição com a outra esposa de Jacó, que era sua irmã, a Leia, e havia uma competição entre as duas. Então ela chegou a dar a sua serva, que se tornou concubina de Jacó. Jacó teve filhos com Leia, Jacó teve filhos com a concubina, com a empregada de Leia, Jacó teve filhos com a concubina, com a empregada de Raquel, e por fim, a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Raquel. É bem interessante que os patriarcas só casavam com mulheres que não podiam ter filhos, mulheres estéreis, como a própria Sara, A Sara foi ter filhos com mais de 90 anos de idade, quando não ovulava mais, Depois dela veio Rebeca. Rebeca também, esposa de Isaac, também era estéril, e Raquel também era estéril. Só que Deus abriu a madre dessas mulheres, porque Deus é o doador, o autor da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Raquel engravida pela primeira vez, ela dá o nome do seu filho José. E assim que José nasce, Jacó toma um posicionamento, e Jacó diz: vamos embora da terra de Labão e vamos voltar para a terra de Canaã, a terra da promessa. E ali, quando José nasce, é um momento de decisão. Será que não já chegou um momento de decisão na minha e na sua vida, meu irmão? Às vezes nós ficamos protelando as coisas. Alguém disse esses dias que o ano só engata depois do carnaval. Sabe por quê? Porque nós ficamos procrastinando as coisas, deixando para depois, amanhã, depois. Meu querido, essa é a hora de você se posicionar, de você tomar atitudes, posicionamentos na tua vida, que vão trazer diretrizes, direções de vitória, que vai mudar a tua história, em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala, que depois disso, a Raquel, a mãe de José, ela tem um segundo filho, o Benjamim, E ali ela morre da gestação de Benjamim. Benjamim nasce, E depois ela
não aguenta, porque foi um parto muito difícil, e ali ela morre. Então, ali os seus filhos, os filhos de Jacó são criados, né? 12, e ali estava José. A Bíblia diz que os filhos de Jacó eram maus, e sempre faziam coisas erradas, e José trazia as más notícias dos filhos de Jacó para Jacó, e ele já começou ali ser odiado, já começou a ser alvo dos seus irmãos. O seu pai lhe amava mais do que os outros, e lhe fez uma túnica talar, uma túnica real de várias cores, e deu a José. José era destaque, porém José também se tornou odiado pelos seus sonhos. José teve 2 sonhos, e nos 2 sonhos que José teve, Deus estava dizendo que ia lhe honrar, ia lhe exaltar acima dos seus irmãos. O segundo sonho lhe mostra ele sendo honrado acima do pai e acima da mãe, mas aquilo era o projeto que Deus tinha para ele no futuro, era o plano que Deus tinha na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que Deus tem planos sobre a tua vida, e a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor, que os planos do Senhor não são de mal, mas são para nos dar uma esperança e um futuro, o fim que desejais. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que os seus irmãos lhe odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos. Então seus irmãos foram tomar conta do rebanho do seu pai, e o seu pai lhe diz: vai e traz notícias dos seus irmãos. Então José vai à procura dos seus irmãos, não os acha no lugar que eles deveriam estar. Ali havia um homem que viu seus irmãos saindo, indo embora, e lhe direciona pelo caminho. Então José encontra seus irmãos, e os seus irmãos lhe avistam de longe e dizem: lá vem o sonhador, matemos ele para ver o que será dos seus sonhos. Ação maligna, matar para matar os sonhos. Eu quero dizer a você, querido, quando o sonho vem de Deus, nem os sonhos morrem, nem o sonhador morre. Amém, amados? Quando o sonho é de Deus, receba isso aí. Eu sei que vocês estão meio cansados aí, né? O sonho é de Deus, nem o sonho morre, nem o sonhador morre. Foi fraco, mas está valendo. Então eles disseram: vamos matá-lo para ver o que será dos seus sonhos. E jogaram ali numa cisterna. A história é conhecida, né? Judá tentou que eles não matassem, que eles queriam verdadeiramente matar José. Então jogaram em uma cisterna, e por fim, para que não os seus irmãos lhe matassem, seus irmãos lhe venderam aos amalequitas. Lhe venderam. E José agora foi vendido, e os seus irmãos matam uma ovelha do rebanho, pega o sangue, coloca na túnica e leva para o seu pai, dizendo eles que acharam aquela túnica toda ensanguentada ali no deserto. Seu pai Jacó se entristece, chora muito pela morte do seu filho, não é? A suposta morte do seu filho. Então José vai para o Egito, e ali os amalequitas lhe vendem a um homem chamado Potifar. Amém, amados? Deus tem os seus caminhos, e muitas vezes nós não compreendemos Senhor, mas quando nós não compreendemos os caminhos do Senhor, o que nós temos que fazer é aceitar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus pode estar te levando por caminhos que você levará para o lugar da bênção e do propósito de Deus na tua vida. E ele vai ser empregado do Potifar. Lá na casa de Potifar, ele é muito fiel, e Potifar vê que tudo que ele faz, Deus prospera, Deus abençoa, e começa a lhe dar cargos, ao ponto dele ser
o mordomo de Potifar. Potifar era um grande oficial ali no Egito, e agora ele é um mordomo, ele toma conta de tudo, nada lhe é vedado, ele conhece tudo, ele sabe de tudo, ele é quem comanda a casa de Potifar. Mas Potifar diz: tudo aqui é teu, menos tu pode, manda em tudo, tu tem autoridade sobre tudo, menos sobre a minha mulher. E foi esta mulher que colocou o olho em José. José estava no Egito, ninguém conhecia José, não tinha pai, não tinha mãe ali no Egito, não tinha irmãos, não tinha ninguém conhecido. A mulher de Potifar começa a lhe cobiçar, lhe enquadra muitas vezes para que ele tenha relações com ela, mas ele não quer, ele foge, até que um dia em que ela prepara uma arapuca para pegar José, ela lhe coloca na parede e diz: José, deita-te comigo. E José diz: faria eu isso contra Deus? Pecaria contra Deus? Faria isso eu contra o meu senhor Potifar? E ele foge, e ela arranca a sua túnica, e com despeito por ser desprezada por José, ela grita: guardas, guardas, José quis me violentar. Ali Potifar, indignado, lhe manda para a masmorra, lhe manda para a prisão. Amados, não conhecemos o caminho do Senhor. A Bíblia diz, Jesus diz: o que eu faço hoje, vocês só vão compreender amanhã. Amém, queridos? Não espere compreender o propósito de Deus que Ele está fazendo hoje. Amanhã virá a compreensão. Você vai dizer: meu Deus, foi necessário passar por isso, foi necessário andar por esse caminho, foi necessário perder tal coisa, foi necessário sofrer dessa maneira, porque hoje eu estou dentro do propósito que Deus tem na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que ali na masmorra, no calabouço, na prisão, lá no Egito, também é lançado para aquele lugar o padeiro e o copeiro real. Os dois têm sonhos semelhantes, os dois contam os sonhos. Então José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. O do padeiro era que ele seria, em 3 dias, seria pendurado, seria enforcado, morreria. E do copeiro era que em 3 dias ele seria restituído à sua função de copeiro real. E José diz: quando tu estiver lá, lembra-te de mim, porque eu sou hebreu, eu vim para aqui, eu estou preso injustamente, lembra-te de mim. A Bíblia diz que o copeiro voltou para a sua função e o copeiro não lembrou de José. Querido, as pessoas podem até esquecer de mim, de você, mas Deus nunca esquece de mim, de você. Pode uma mulher esquecer tanto do filho que mama, de forma que não se compadeça do fruto do seu ventre, mas ainda que essa mulher vinha a se esquecer, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Você está lembrado na presença do Senhor. Ele lembra da palavra, da promessa, do que Ele te falou. Ele lembra de você, Ele conhece o teu sofrimento. Então ele esqueceu. Porém, o próprio Faraó tem sonhos, e ali quando Faraó sonha, ninguém pôde interpretar o sonho de Faraó. Nessa hora foi que o copeiro lembrou do sonho, lembrou do que José interpretou o seu sonho. Então ele vai e diz ao Faraó, e Faraó manda chamar José lá da masmorra, do calabouço, do presídio. Ele sai, tiram sua barba, colocam uma roupa de linho nele, e ele se apresenta ao Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele conta os sonhos, porque foram 2 sonhos, não é? 7 vacas magras que saíam do rio Nilo, e que essas vacas magras, elas engoliam 7 vacas gordas e bonitas. Depois 7 espigas magras diante de 7 espigas boas e bonitas, e as 7 espigas magras e queimadas, elas engolem as espigas boas. Então ninguém pôde interpretar aquele sonho. Louvado seja o nome do Senhor. E ele conta a José, e José naquele momento glorifica o nome do Senhor, dizendo que não estava nele a interpretação, mas que Deus poderia trazer a interpretação para aquele sonho. E o sonho, ele diz, é um só. Deus mostrou 2 vezes, porque Ele tem pressa
em cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Você recebeu essa palavra, querido? Deus tem pressa em cumprir na tua vida o sonho e o propósito que Ele colocou no teu coração. Deus tem pressa de cumprir. O que vai acontecer? As 7 espigas magras, as 7 vacas magras representam 7 anos. As 7 vacas gordas, como as 7 espigas, representam 7 anos. Virá 7 anos de grande fartura na terra do Egito. Depois dos 7 anos, virá 7 anos de seca, 7 anos de escassez em todos esses próximos 7 anos, para que no tempo da seca vocês tenham ainda muitas coisas acumuladas e possam passar pela seca, porque vão ter uma boa reserva. Aí Faraó diz: quem eu posso achar na terra do Egito tão ajuizado, tão inteligente, que possa fazer isso, senão você? E ali ele tira o anel do rei, coloca no dedo do dedo de José e diz: olha, José, só eu serei maior do que você, mas ninguém levanta uma mão ou uma perna na terra do Egito sem teu consentimento. E ele se torna primeiro ministro de todo o Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Ali nos 7 anos de fartura, ele se casa, não é? E ele constitui uma família. Ele agora é conhecido, famoso. Ele agora está trabalhando. Ele agora é quem comanda o Egito de fato e de verdade. Quem comanda é José. E ele tem 2 filhos. E aqui nos versículos 50 e diante do capítulo 41, diz o texto que ele tem 2 filhos. No versículo 51 diz: José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Manassés, Deus me fez esquecer tudo o que eu passei, todo o meu trabalho, toda a minha labuta, a casa do meu pai, eu esqueci, ficou para trás. O que ele estava dizendo? Aquilo que aconteceu comigo, tanto aqui no Egito, sendo caluniado pela mulher de Potifar, sendo preso injustamente, tudo isso que eu passei não influencia mais na minha vida, porque ficou para trás. A casa do meu pai, a inveja dos meus irmãos, a traição dos meus irmãos, o fato de eles terem me jogado numa cisterna, ter me tirado dela e ter me vendido aos amalequitas, o ódio deles não está mais, não influencia mais minha vida, não está mais no meu coração, porque ficou para trás. Por isso o nome desse meu filho, o primogênito, é Manassés. Deus me fez esquecer. Muitas vezes, amados, não conseguimos viver o presente, nem vislumbrar o futuro, porque estamos presos no passado. O apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me do que para trás fica, eu avanço no que está diante de mim, eu sigo para o alvo. Se o teu futuro foi bom, se o teu passado foi bom, glória a Deus. Se foi ruim, apaga, meu irmão, deixa para lá. O que passou, passou. O quem vive de passado é museu, meu irmão. O passado, ele existe, mas não pode influenciar para o mal a minha vida. Eu não posso estar preso no que disseram, no que fizeram. Eu não posso estar preso a mágoas do passado. Tem pessoas que guardam mágoa de 10, 15 anos, não é? Gente que diz: eu não me esqueço do que aconteceu comigo no ano de 1995. Hein, irmãos? Pessoas que guardam essas coisas, pessoas que guardam aquilo que está no passado, aquilo que te aconteceu. Meu irmão, esquece. Meu irmão, supera em nome do Senhor Jesus. O que passou, passou. Supera esse negócio em nome de Jesus. Pessoas que vivem magoadas,
anos e anos, elas trazem à memória aquela mágoa, aquela angústia, aquilo que lhe aconteceu, aquilo que lhe fizeram, coisas que eram para ter sido superadas há muito tempo, ainda influenciam e faz com que a pessoa fique estagnada, estacionada, parada, ligada no passado e não consegue viver o presente. E não consegue sonhar e vislumbrar com um futuro melhor e de bênção. Libera perdão. José tinha de tudo para viver entalado com seus irmãos. Eles podiam dizer: Rubem podia ter me livrado, mas não me livrou. Simeão não podia ter feito isso comigo. Zebulun não podia ter me traído, eu era amigo deles, eu ajudava eles, e agora o que eles fizeram comigo, eu só quero vê-los, porque eu vou me vingar. Queridos, a Bíblia diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. A vingança de Deus não é igual à nossa vingança. A nossa vingança, ela é com ódio. A nossa vingança é pagar na mesma moeda. Mas Jesus diz: vocês ouviram o que disseram os passados, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: se alguém te bater na face, oferece a outra. Nós não podemos ter de nós mesmos inimigos. Não podemos, amados. As pessoas podem até nos ter por inimigas, mas nós não podemos ter as pessoas por inimigas, porque a Bíblia diz que eu não devo ter inimigos. Eu tenho que orar pelos que me perseguem, eu tenho que bendizer os que me perseguem, os que se levantam contra a minha vida. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Existe crente que tem inimigo, irmãos. O que depender de vós, tem de paz com todos os homens. O que depender de nós, nós temos que ter paz com todos. Independente do que me fizeram, independente de como foram contra a minha vida, de como aquilo influenciou minha vida para o mal, de como me machucaram e me feriram, libera em nome do Senhor Jesus, que venha nascer o Manassés na tua vida. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e da casa dos meus pais. Manassés significa Deus me fez esquecer. Esquece, apaga, enterra, deixa para trás, em nome do Senhor Jesus. O primeiro passo para que alguém seja curado emocionalmente, uma cura interior, é liberar perdão. Tem pessoas que andam com as pessoas encangadas nas suas costas, porque vive odiando, vive pensando. Porque a pessoa que você odeia, você vive pensando nela 24 horas por dia. Você acorda de manhã, já pensa, vai escovar os dentes, já pensa na pessoa, vai trabalhar pensando, volta pensando. Acontecem situações que você pensa naquela pessoa. Meu irmão, você não vai conseguir prosperar, ser feliz, ser bem-sucedido com essa mágoa que você carrega, Manassés, para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixou, passou, já era. É igual a ordem que os anjos, eles dão a Ló, as suas filhas e a sua mulher. Eles dizem: olha, sai de Sodoma, vão embora, mas não olhe para trás. Não olhe, a ordem foi expressa, não olhe para trás. Porém a mulher de Ló, ligada em Sodoma, filha de Sodoma, nasceu e se criou ali, desobedece e olha para trás. E quando ela olha para trás, se transforma em uma estátua de sal. Ela morre ali, porque ela desobedeceu, porque ela olhou para trás. Ela ficou petrificada. Quantas pessoas que estão petrificadas
edificadas, porque vive olhando para trás e não tem vida, e não tem paz, e não tem alegria. Libera perdão. Aconteceu, te fizeram. Foi difícil, foi cruel, mas libera perdão. E vamos olhar para frente é que se anda, a ordem é para marchar. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo filho que lhe nasceu, versículo 52. Ao segundo lhe chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Lá no Egito, um lugar que ele chegou como escravo. Escravo não tem vez. Escravo não tem escolha. Ele tem que trabalhar, pronto, e acabou. Mas ali, Deus foi lhe abençoando. Se tornou mordomo de Potifar. Quando o negócio estava estabilizado, que ele estava bem, vem a calúnia da mulher de Potifar. Ele vai para o calabouço, vai para a prisão. Mas daí da prisão, Deus lhe honra. Ele sai daquela prisão para ser governador do Egito, porque Deus lhe fez prosperar na terra da sua aflição. Garanhuns pode ser a terra da tua aflição, mas Deus, Ele pode te fazer prosperar dentro dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. No lugar que Ele te colocou, no lugar que Ele te plantou. Manassés, ele tem praticamente dois significados, né? Ele significa, Manassés não, Efraim quer dizer, significa fiel e significa também frutífero. Deus te fará frutífero. A Bíblia diz que na terra da tua vergonha tereis dupla honra e exultarei na vossa herança. É onde você foi humilhado, onde você sofreu, onde você passou por angústias, é ali que Deus vai te honrar, é ali que você terá alegria, é ali que Deus vai mudar a tua sorte. Louvado seja o nome do Senhor. Frutifique, meu irmão. Pare de pensar que a terra é ruim, porque José podia dizer: eu não quero ficar aqui não, essa terra é ruim. Essa terra é a terra que eu sofri, é o lugar que eu sofri. Você já viu pessoas que se mudam da sua casa, porque diz que a sua casa foi um lugar que sofreu muito, foi um lugar que lhe traz memórias e sofreu muito ali, e não quer mais voltar ali. Meu irmão, é ali, na tua casa mesmo, que Deus quer mudar a história, para que todos vejam e todos saibam que Deus, Ele quebra a maldição e transforma a maldição em bênção. É ali mesmo. Não importa o que você passou, não importa o que aconteceu, é ali que Deus é poderoso para mudar a tua história, que Deus é poderoso para fazer você frutificar. A Bíblia diz que o justo, ele passa pelo vale árido e faz dele manancial. Não é o lugar, mas é a bênção que está na tua vida. Quando nós lemos a história de José, a Bíblia diz que ele vai para a casa de Potifar, e o texto é claro: Deus é com José. E ali ele prospera. Ele vai para a prisão. E a Bíblia diz que Deus era com José na prisão. E até a prisão prospera. Ele começa a comandar a prisão. Ele começa a ser servo do carcereiro, e ele começa a tomar conta da prisão, porque onde ele chegava, a bênção chegava, a presença de Deus chegava. Assim é com você, meu irmão. A bênção não está no lugar. Você pode chegar numa empresa quebrada, o negócio está ruim, não está fluindo, mas chegou uma serva de Deus, chegou um servo de Deus, e você traz no seu DNA, na sua vida, a bênção do Senhor. Existia um hino que a gente cantava antigamente, que era: e tudo aquilo que eu toco, abençoado será. Amém, irmãos? Tudo aquilo que você toca, abençoado será. Onde você colocar a mão, Deus vai colocar a dele, abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Assim foi com José. Efraim,
Deus me honrou, me fez frutificar na terra da minha aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Fica de pé nessa hora. Essas duas bênçãos, a bênção de Manassés e a bênção de Efraim. Tem muitas pessoas que vivem ligadas no passado, presas, aprisionadas com o que lhe fizeram, com o que aconteceu, olhando para trás e não consegue viver o seu presente, não consegue sonhar com um futuro melhor, porque estão presas. Que você se desprenda hoje, em nome do Senhor Jesus. Que você esqueça do que aconteceu, até do que você fez. Você pode ter pintado e bordado no passado, ter feito o que for no passado. Está passado, irmãos. Aconteceu, já era. Às vezes nós não nos perdoamos, até pedimos perdão a Deus, e Deus nos perdoa. Mas às vezes falta nós liberarmos perdão sobre nós mesmos. Amém, amados? Você pode se perdoar hoje, em nome do Senhor Jesus. Você pode liberar perdão sobre a sua vida, esquecer que você fez, está feito. A Bíblia diz que Deus pega o nosso pecado, se houve arrependimento, se houve uma mudança, Deus pega o nosso pecado, lança no mar do esquecimento, e deles nunca mais Ele lembra. As pessoas nunca vão esquecer, isso é verdade, mas Deus não vai lembrar mais, e todo dedo acusador vai ser quebrado, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos se liberar do passado em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos. Pai querido e amado, nós queremos nessa hora, Deus, deixar para trás, como José fez. José diz: Manassés, Deus esqueceu, eu me esqueci. Deus me fez esquecer do passado e da casa do meu pai. O que me fizeram, o que aconteceu, toda injustiça, tudo o que passou, não influencia o meu presente, não influenciará o meu futuro, porque eu fui liberto, porque eu fui sarado, porque eu fui curado. O que passou, passou. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu avanço naquilo que está diante de mim, eu sigo para o alvo. Louvado seja o nome do Senhor. Começa a esquecer, começa a lançar fora, começa a liberar perdão. Fale aí, o mesmo que seja baixinho aí. Se não quiser falar agora, quando chegar em casa, você derrame diante do Senhor. Fale o nome das pessoas que lhe feriram, que lhe machucaram, e você pode começar a liberar perdão sobre a vida delas, porque no momento em que você liberar essas vidas, você vai começar a crescer, a prosperar, a alcançar coisas maiores na sua vida, em nome de Jesus. Deus, nós queremos prosperar, frutificar na terra da nossa aflição, em nome de Jesus. Eu quero declarar, meu querido, no lugar que você está, no lugar que Deus te colocou, no lugar que Deus te plantou, nessa terra, essa terra que foi amaldiçoada por muitos, até por você disse que não dava certo, que não ia acontecer, que não prestava. É nessa terra, é nesse lugar, é nessa família, é nessa casa, é nessa empresa, é onde Deus te colocou, que você vai frutificar, que você vai prosperar, que você vai crescer, em nome do Senhor Jesus. Que Efraim venha sobre a tua vida, que Deus te faça prosperar na terra da tua aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Que Manassés possa nascer na tua vida, que o passado fique para trás e que você viva o presente livre de toda influência maligna do passado, e que você comece a vislumbrar o teu futuro, que será grande, que será poderoso na presença do Senhor. E que Efraim, que a bênção do Senhor, que a frutificação de Deus venha sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Receba essa unção,
receba essa bênção. Receba a bênção de Manassés, a bênção de Efraim. Receba essa palavra, coloque em prática na tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Abraço, seu irmão. Deus abençoe. Vai na paz, vai na bênção. Domingo, primícia e santa